Salve, salve! Estamos aqui novamente, ainda em acentuação. Afinal de contas, é um assunto muito importante, é um assunto que você precisa saber, porque em prova de concurso sempre cai uma questãozinha de acentuação gráfica e a gente precisa estar preparado para isso, não é isso? Então, animação, quero ver você hoje com disposição, com tesão, com vontade para aprender a acentuação gráfica. A gente vai falar agora sobre a parte mais importante, digamos assim, relacionada à acentuação, que tem a ver com a regra das paroxítones. Não que as outras partes não sejam importantes, são, mas é porque a regra das paroxítones é muito trabalhada em prova de concurso. Porque é a maior regra que tem no que diz respeito a detalhes, beleza? Não são tantos detalhes assim também, mas é a mais importante. Você vai entender, vem comigo, vamos lá. Bem, agora a gente vai falar sobre a regra das paroxítones. De acordo com os gramáticos, as paroxítones terminadas em ditongo, seguido ou não de S, ditongo crescente ou ditongo decrescente, seguido ou não de S, terminado em ão, seguido ou não de S, terminado em an, seguido ou não de S, terminado em tritongo, terminado em L, terminado em N, terminado em UM, terminado em R, terminado em OM, ON seguido ou não de S, terminado em X, I, terminado em IS, terminado em US, terminado em PS. Paroxítones terminadas em ditongo, crescente, decrescente, ão, an, tritongo, L, N, UM, R, OM, ON, X, I, IS, US, PS são acentuados. Porra, Pestana, como é que eu vou decorar todos esses detalhezinhos? Bem, não são muitos detalhezinhos, não é isso? Não são muitos. Então, dá teu jeito de decorar. Existem técnicas para você decorar, beleza? Existem palavras mnemônicas que você pode criar para facilitar a sua percepção da regra de acentuação gráfica que está sendo utilizada. Enfim, existem várias técnicas. Mas a técnica que eu gosto é essa daqui, ó, que eu coloquei no pé do slide. Não se acentuam as terminadas em A, E, O, EM e seus plurais. Então, por exemplo, história. Está terminada em A? Não, está terminada em ditongo. Jockey. Está terminada em A, E, O, EM e seus plurais? Não, está terminada em ditongo. Órgão. Está terminada em A, E, O, EM e seus plurais? Não, está terminada em ão. Imã. Está terminado em A, E, O, M, seus plurais? Não. Observe que esse A não é A, é AN. É diferente de A mesmo. Beleza? Aguão. Tritongo. Ou seja, não se acentuam as terminadas em A, E, O, M, seus plurais. O que significa que todas as outras a gente vai acentuar. Por exemplo, fácil. É terminada em A, E, O, M, seus plurais? Não, então acentua, pô. Glúten, é terminado em A, E, O, M, seus plurais? Não, então acentua. Fórum, é terminado em A, E, O, M, seus plurais? Não, então acentua. Caráter, radon, prótons, tórax, júri, lápis, vírus, fórceps, são palavras terminadas em A, E, O, M, seus plurais? Não, então acentua. Beleza? Então, olha para mim rapidinho. Eu aprendi assim e eu ensino assim para os meus alunos. Você acentua todas as paroxítones. Todas. Exceto as terminadas em A, E, O, EM e seus plurais. Beleza? Você vai acentuar todas. Exceto as terminadas em A, E, O, EM e seus plurais. Por exemplo, casa. É uma paroxítona terminada em A. Mas eu não acentuo por quê? Porque é terminada em A. Lembra? Eu acentuo todas as paroxítonas,
exceto as terminadas em A, E, O, E, M, seus plurais. Então, se casa é uma paroxítona terminada em A gente não pode acentuar. Outro exemplo, pele. Pele é uma paroxítona terminada em E. E por que eu não acentuo? Porque acentuamos todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, E, M, seus plurais. Beleza? Por exemplo, ovo é uma paroxítona terminada em O. Por que não acentua? Ué, não acentua porque a gente acentua todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, E, M, seus plurais. Beleza? Tranquilo? Vem comigo que eu vou te mostrar um negócio. Por exemplo, a palavra hífen. A palavra hífen é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é tônica, e ela é acentuada por quê? Porque ela não termina nem em A, nem em E, nem em O, nem em M, nem em NS, nem... Enfim, a palavra hífen é acentuada porque é uma paroxítona terminada em N, ou é acentuada porque não termina nem A, nem E, nem O, nem M, nem NS. No entanto, qual é o plural de hífen? O plural de hífen é hífens. Não é isso? Não é isso? Tá certo isso? Claro que não. Observe. Hífens é uma paroxítona terminada em ENS. As paroxítonas terminadas em ENS não são acentuadas. Portanto, hífen é acentuado porque não termina nem A, nem E, nem O, nem M, nem NS. Termina em N. Beleza? Termina em N. Agora, por que hífens, o plural de hífen, não é acentuado? Porque termina em ENS. Se termina em ENS, consequentemente, não é acentuado. Beleza? Cuidado com isso. Quer ver outra coisa que eu considero muito interessante nas paroxítonas? É que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como é o caso de história, colégio, série e outras. A palavra história é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. De acordo com alguns gramáticos, existe a possibilidade, escuta o que eu estou te dizendo, existe a possibilidade de você interpretar paroxítonas terminadas em ditongo crescente como proparoxítonas terminadas em hiato, ou seja, is, to, ria, de tom crescente, ou is, to, ri, a, ou seja, aqui já não seria um ditongo crescente, e sim um hiato, vogal separada de vogal. E aí a palavra seria uma proparoxítona. Essa é uma possibilidade, beleza? Olha para mim rapidinho. Pestana, em prova de concurso público, como é que cai? 99% das vezes, toda paroxítona terminada em ditongo crescente é vista como paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, história, is, to, ria, colégio, colégio. Beleza? Série, série. Beleza? Então, paroxítona terminada em ditongo crescente. Ah, mas pode interpretar como proparoxítona. Sim, alguns gramáticos dizem que toda paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser interpretada como uma proparoxítona eventual ou uma proparoxítona acidental. É uma possibilidade analítica. Mas em prova de concurso público, eu só vi uma vez a banca trabalhando essa dupla possibilidade analítica
E essa vez que caiu foi numa banca desconhecida. Ah, não, me lembro de uma segunda vez, que foi numa prova de professor de língua portuguesa, que foi da FGV, se eu não me engano. Isso mesmo. Mas entenda, se você não for professor de língua portuguesa, se você não correr o risco de pegar uma banca pequena que queira fazer graça, a zona de conforto para o paroxítono acidental ou eventual não existe. Beleza? Mas se a banca quiser fazer graça, Pestana, aí eu estou te dando a informação de que todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser interpretadas como proparoxítonas. É uma possibilidade. Por exemplo, bancas grandes, como o CESP, Seis Gran Rio, FCC, essas bancas grandes, elas não ficam com essa visão de proparoxítona eventual. Não. Para elas paroxítona terminada em ditongo crescente. Ponto final. Tanto que na minha gramática, se você estiver acompanhando esta aula com a minha gramática, no capítulo 2, você vai ver na parte de regra das paroxítonas que eu coloco uma questão do CESP comprovando justamente isso. Ou seja, comprovando que as bancas tradicionais, as bancas grandes, veem paroxítonas terminadas em ditongo crescente como paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ponto final. Belezinha? Tranquilo? Vem comigo, vamos lá, vamos continuar. Bem, de paroxítonas já falei o que eu tinha para falar. Espero que você aplique essas informações e se dê bem no dia da prova. Ah não, tem mais uma coisa, olha para mim, olha para mim. Cara, como é que eu ia me esquecer disso? Isso é muito importante. Não briga comigo não, tá? A culpa não é minha. A culpa, infelizmente, é dessas bancas loucas que querem fazer graça o tempo todo e acabam fazendo isso, que eu vou falar agora para você. Vamos lá. Vamos supor que você esteja diante de uma questão e a banca coloca 5 opções e pede para você marcar aquela opção em que a palavra siga a mesma regra de acentuação gráfica da palavra desnível, por exemplo. Desnível. Observe que é paroxítono, porque a penúltima sílaba é tônica. E observe que termina em L. E as paroxítonas terminadas em L, a gente faz o quê? Acentua. Aí a banca pede para você marcar, dentre as 5 opções, aquela que segue a mesma regra de acentuação gráfica que desnível. Aí você pensa assim, porra, molezinha, né? Desnível segue a regra das paroxítonas, então é só achar a palavra paroxítona para marcar e correr para o abraço. Aí, dentre as 5 opções, você fica em 2 opções. Caráter e fácil. Aí você olha para as duas e vê que as duas são paroxítonas. Caráter é uma paroxítona terminada em R. Fácil é uma paroxítona terminada em L. Se cair uma questão desse tipo na sua prova, você vai marcar fácil. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em L, assim como desnível. Beleza? Ah, mas não cabe anulação não, Pestana. Uma vez que a palavra caráter é uma palavra que segue a regra das paroxítonas também, não cabe anulação, infelizmente, e as bancas gostam de trabalhar com isso, justamente para tentar te sabotar, te deixar confuso. Então, se você tem uma paroxítona terminada em L, você tem que marcar uma paroxítona terminada em L. Se tiver 2 opções paroxítonas. Beleza? Pestana, e se não tiver, dentre as 5 opções, 2 paroxítonas e uma só, mas não terminada em L, terminada em X, por exemplo, como Xerox. Beleza. Se é a única paroxítona, aí você marca essa única paroxítona. Tá certo? E aí, nesse caso, o que a banca pensa? Independentemente da terminação da paroxítona, ela segue a regra das paroxítonas.
Agora, se você tiver uma questão com duas opções, uma for paroxítona terminada em X, por exemplo, e outra for paroxítona terminada em L, e a palavra do enunciado que o cara pede para você marcar a mesma regra de acentuação dentre as opções seja desnível, por exemplo, que é uma paroxítona terminada em L, aí você vai marcar a opção de paroxítona terminada em L. Tá claro isso na sua cabeça? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Muito cuidado. Algumas bancas veem da maneira como eu acabei de falar. Ou seja, se uma paroxítona é terminada em L, a outra palavra só segue a mesma regra de acentuação dela se terminar em L. Esse é um ponto de vista que algumas bancas têm. O outro ponto de vista é, independentemente de como a palavra paroxítona termina, ela segue a mesma regra de acentuação que qualquer outra palavra paroxítona. Beleza? Então, por exemplo, xerox, hífen, história, todas essas palavras seguem a regra das paroxítonas. Então, para algumas bancas, todas elas seguem a mesma regra. Para outras bancas, não. Se elas terminam uma em ditongo, uma em L, uma em N, uma em X, elas seguem regras de acentuação diferentes. É como se a banca fosse mais minuciosa, como se ela entendesse que nível só é acentuado de acordo com a mesma regra que fácil, e não de acordo com a mesma regra que tórax, quando na verdade todas elas são paroxítonas. Beleza? Ficou claro isso? Se você quiser mais informações sobre isso, entre no meu grupo de estudos do Facebook, Português do Pestana. Nele eu escrevi um artigo explicando todos os detalhes sobre essas pequenas polêmicas relacionadas à acentuação gráfica e selecionei cerca de 20 questões de bancas diferentes para mostrar a visão de cada uma delas. Beleza? Se você quiser mais informações, entre no meu grupo de estudos Português do Pestana, no Facebook. Vamos continuar? Vem comigo. Bem, agora sim eu estou com a consciência limpa, tranquila, e vamos continuar a nossa brincadeira. Agora eu vou falar sobre a quarta regra, que é a regra das proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas palavras que apresentam a antepenúltima sílaba tônica. Foz, forô, ré, quiem, lâmpada, play, ad, série, íssimo. Então, a antepenúltima sílaba tônica é sempre acentuada. Vai, Pestana, você está querendo dizer que todas as proparoxítonas são acentuadas? Sim, todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, toma muito cuidado com a palavra déficit. Antigamente, ou seja, antes da nova reforma ortográfica, essa palavra era acentuada. Mas depois da reforma ortográfica, o que aconteceu? A Academia Brasileira de Letras entendeu que déficit é uma palavra latina, é uma palavra que vem diretamente do latim. E é verdade. E como no latim não tinha acento, não fazia sentido deixar a palavra déficit, que é uma palavra estrangeira, latina, com acento. Então o que a nova reforma ortográfica fez? Tirou o acento. Então, déficit, apesar de ser proparoxítona, como é uma palavra latina, uma palavra estrangeira, não tem acento. É só ela, tá? Cuidado. Porque se o cara acentuar, você já sabe que tá errado. Belezinha? Maravilha? Show! Como nós ainda temos mais alguns minutos, vamos falar sobre regras especiais. Deixa eu ver se dá tempo de falar. Temos aí mais uns 5 minutos. Pô, mas eu acho que não vale a pena, porque a regra dos hiatos é uma regra que tem muitos detalhezinhos interessantes. E aí eu vou acabar extrapolando. Eu acho que eu vou precisar de uns 10 minutos, 8 minutos. Acho que eu vou deixar quieto. Vou fazer isso. Olha para mim rapidinho. Então eu vou dar uma parada por aqui. Daqui a pouco a gente volta, não é isso? Comentando as regras especiais
de acentuação gráfica. Revise tudo que eu falei hoje. É muito importante, tá bom? Percebe que eu fiquei uma aula inteira praticamente falando só sobre as paroxítoras? Porque elas são muito importantes. É isso. Beijo no coração, daqui a pouco a gente volta. Fui!